Olá! Hoje a gente vai mergulhar num problema de engenharia que, à primeira vista, parece simples, mas que na verdade põe à prova o nosso entendimento das leis mais básicas da física. A pergunta é: qual motor é realmente possível? Vamos descobrir juntos? Então, o desafio é esse aqui. Temos um motor térmico que funciona entre duas temperaturas. Uma fonte quente, a 1000 Kelvin, e uma fonte fria, a 100 Kelvin. Ele pega calor da fonte quente, produz trabalho e joga um pouco de calor fora na fonte fria. A grande questão é, dessas combinações de números que vamos ver, qual delas é fisicamente possível? E aqui estão os nossos candidatos. 4 cenários diferentes para o nosso motor. Olhando assim de primeira, todos parecem até que fazem sentido. Mas, como a gente vai ver, a física tem regras bem estritas. Nosso papel agora é ser o detetive e descobrir qual dessas opções segue as regras do jogo. Antes da gente ir adiante, vamos visualizar o que está acontecendo. Esse diagrama mostra a alma de qualquer motor térmico. Energia na forma de calor, o tal do QH, entra pela fonte quente. Uma parte dessa energia vira trabalho útil, o W, que é o que a gente quer. O resto, que é o calor que sobra, o QL, é jogado fora, inevitavelmente, na fonte fria. É basicamente um fluxo de energia. Bom, o primeiro passo da nossa investigação é aplicar a lei mais fundamental de todas na física, a conservação de energia. Nenhuma máquina, não importa o quão genial ela seja, consegue quebrar essa regra. Vamos ver como as nossas opções se saem nesse primeiro teste. É exatamente isso. A primeira lei da termodinâmica é a lei da conservação de energia. E o que ela diz de um jeito bem simples é que a energia não pode ser criada do nada nem destruída. Ela só se transforma, ou seja, a conta tem que fechar. E a fórmula para isso é super simples. O trabalho que se consegue, o W, é simplesmente o calor que entra, QH, menos o calor que é jogado fora, QL. É um balanço bem direto. A energia que entra tem que ser igual à energia que sai, seja na forma de trabalho ou de calor perdido. Agora vamos para as contas. Aplicando essa fórmula em cada opção, na A, 2.000 menos 500 dá 1.500, e não os 1.000 de trabalho que foram declarados. Então, a A está fora. Na opção D, 6.000 menos 600 dá 5.400, não 5.500. Fora também. Mas olha só, as opções B e C passaram no teste. Em ambas, o W é exatamente igual ao QH menos o QL. E é aqui que o quebra-cabeça começa de verdade. A primeira lei ajudou a gente a eliminar duas opções, mas nos deixou com duas candidatas que parecem perfeitas. Isso quer dizer que só a conservação de energia não é o bastante para dar a resposta final. A gente vai precisar de outra regra, uma um pouco mais sutil. Então vamos para a segunda etapa da nossa análise. E agora entra em cena a segunda lei da termodinâmica. Se a primeira lei é sobre a contabilidade da energia, a segunda lei é sobre o que é possível. Ela nos diz o que pode de fato acontecer no mundo real, definindo um limite máximo de eficiência para qualquer motor. E esse é o pulo do gato. Não adianta só a energia ser conservada. O processo também precisa ser possível de acontecer. Uma máquina só pode existir se obedecer às duas leis. É isso que vai nos ajudar a decidir entre a opção B e a C. Esse conceito é a famosa eficiência de Carnot. Pensa nela como o limite de velocidade teórico para qualquer motor térmico. E o mais fascinante é que esse limite não depende do projeto do motor, do combustível, de nada disso. Ele depende unicamente das temperaturas da fonte quente, a TH, e da fonte fria, a TL. Vamos calcular esse limite para o nosso problema. Com a fonte fria a 100 Kelvin e a quente a 1000 Kelvin, a conta é bem direta. É 1 menos 100 dividido por 1000. Isso dá 1 menos 0,1, que é igual a 0,9. 90%. Esse é o nosso número mágico. É a barreira imposta pela segunda lei da termodinâmica. Nenhum motor, por mais perfeito que seja, funcionando entre essas duas temperaturas, consegue converter mais de 90% do calor que ele recebe em trabalho. Esse é o teto. Ponto final. Com esse limite em mãos, a gente está pronto para o veredito final. Agora vamos calcular a eficiência real das nossas duas opções que sobraram, a B e a C, e ver como elas se comparam com o nosso limite de 90%. A fórmula para a eficiência real é bem lógica. É simplesmente o que se ganha, que é o trabalho W, dividido pelo que se gasta, que é o calor QH. Ela nos diz qual porcentagem do calor que entrou foi de fato convertida em trabalho. E agora a hora da verdade. Para a opção B, a eficiência é 1.250 dividido por 2.000, o que dá 62,5%. Isso é menor que o nosso limite de 90%. Então,
Perfeitamente possível. Já na opção C, a eficiência é 5.500 dividido por 6.000, o que dá mais ou menos 91,7%. E aqui está a violação. 91,7% é maior que o limite de 90%. Esse motor é simplesmente impossível. E pronto, tá aí a nossa resposta. A opção C, apesar de conservar energia, era eficiente demais para ser real. A opção B é a única que respeita tanto a conservação de energia quanto o limite de eficiência que a realidade impõe. É a única resposta correta. Então, o que a gente tira de tudo isso? Esse problema é um exemplo fantástico de por que a gente precisa das duas leis da termodinâmica para entender o mundo da engenharia. Resumindo, a primeira lei garante que a conta feche. É a regra de que não existe almoço grátis, de que não dá para tirar energia do nada. Já a segunda lei é mais profunda. Ela nos diz que mesmo que a conta feche, existem limites para a eficiência. Ela define a diferença entre o que a gente pode imaginar e o que a gente pode de fato construir. Para qualquer projeto real, ignorar uma delas é a receita para o desastre. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A eficiência de Carnot é só um dos vários limites fundamentais que a física impõe. Isso faz a gente pensar que outras barreiras impossíveis de cruzar, como a velocidade da luz ou o princípio da incerteza, definem as fronteiras da inovação e moldam o nosso universo. Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar esta análise.